A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma, com a alegria de sempre, com o carinho de sempre, para a gente poder absorver com mais propriedade os ensinos de Jesus no nosso cotidiano, né? Hoje nós vamos conversar, continuando o nosso assunto sobre família, sobre filhos, né? Eu vou utilizar aqui o capítulo 163 do livro Fonte Viva para a gente conversar sobre um assunto muito importante que acontece nas famílias, que são as reclamações e as queixas. Então, Emmanuel pega uma citação de Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, só esse trechinho de Paulo já está dando o tom da nossa conversa de hoje, que é necessário que a gente possa se tolerar mutuamente na família. Mas você pode estar se perguntando assim: não, mas eu já fiz de tudo para tolerar, como é difícil essa convivência em família, eu me esforço muito, mas não adianta muito, e a gente vai tendo uma sensação de que não adianta esse esforço, né? Eu sei que às vezes é difícil mesmo. Há situações familiares muito críticas, em que os corações estão tão defendidos, que só a presença física, mesmo que ninguém se fale, a presença física já desperta muito mal-estar de estar naquele lugar, naquele espaço, né? Mas nós sabemos, através dos conhecimentos doutrinários, né, que nenhum grupo familiar se reúne por acaso ou é uma união arbitrária. Todas as uniões familiares têm raízes na nossa história espiritual. Então, mesmo que a gente não sabe porquê, não sabe exatamente como, mas uma coisa a gente pode confiar: Deus não se equivoca. Então, se nós estamos juntos com esse grupo, alguma coisa a gente tem a ver com esse grupo. Não estou dizendo que por isso você é culpado ou errado, ou que você está pagando alguma coisa. O que eu quero dizer é que você tem alguma coisa a ver com esse laço. Então, seja porque você foi colocado aí para poder colaborar no crescimento dos outros e assim colaborar com o seu próprio crescimento, ou seja porque vocês têm ajustes afetivos graves do passado, não importa. A verdade é, estamos juntos. E o que a gente faz dessa união? É isso que vai definir seu bem-estar presente e futuro, porque nós já estamos construindo o nosso futuro no dia a dia atual. O futuro não se constrói lá na frente, ele se constrói agora. Porque o que a gente vive agora também já foi construído antes, já foi semeado antes, né? Não na sua totalidade, mas grande parte do que a gente está vivendo hoje já é fruto da nossa plantação anterior. Então, as coisas boas que a gente vive, as coisas difíceis que a gente vive, já são consequências das nossas caminhadas anteriores. Então, a gente pode e é necessário que a gente esteja atento ao que nós estamos fazendo hoje para o nossa caminhada futura amanhã, né? Então, Emmanuel está dando uma dica para a gente: olha, é necessário suportar. Suportar não quer dizer você engolir tudo. Suportar tem junto desse entendimento a palavra suporte. Então, dar suporte. Dar suporte é criar condições de sustentação. Então, vamos imaginar, você tem alguém da sua família que é muito desequilibrado, que agride constantemente,
que está sempre belicoso, né, criando confusão. Então, você não vai ser aquele que torna aquele contato mais difícil, mas também não pode ser aquele que engole tudo. Então, você pode ir construindo pequenos limites. Para fazer limites, pode ser que você utilize do silêncio. Pode ser que você utilize de algumas palavras também para esse limite, né? De poder dizer, olha, companheiro, hoje não está dando para a gente estar aqui junto nesse espaço, né? Então aí você se afasta. Ou você pode se aproximar de quem está em desequilíbrio e perguntar do que você está precisando, né? Assim, com a sua, não com ironia, não com deboche, né? Cuidado, porque a gente tem vontade de se vingar, né? É um arrastamento das más paixões que a gente tem. Então a gente não quer levar desaforo para casa. Então você vai silenciar essa sua vontade de revidar, essa sua vontade reativa, e vai procurar um movimento de ação. Um movimento de ação quer dizer, você procura essa pessoa que está complicada aí na sua convivência. Olha, eu tenho percebido que alguma coisa não está andando como você gostaria. Há algo que eu posso fazer para te ajudar? O que você acha que você está precisando? Né? Isso é diferente de eu perguntar assim, o que você quer? Não é nesse tom, né? Você precisa ir com a atmosfera pacífica. Então, o que a gente precisa calar é a nossa vontade de revidar, porque isso só vai complicar. Então, essa palavra suportar que Emmanuel está usando aqui é tão importante que na página ele vai dizer assim: se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Então ele está dizendo que o nosso corpo suporta os nossos excessos. Então a gente pode entender esse suporte no sentido de aguentar, né? Suportar, de aguentar. Como a gente pode entender esse suportar de dar suporte, dar amparo, segura. Então, nas nossas relações familiares, nós também podemos ser aquele que suporta, aquele que segura, aquele que ampara, aquele que aguenta mais um pouco para que a família não se desfaça, para que a gente não perca a oportunidade de transformação. Porque olha só, o outro que é complicado na minha vida, ele só é complicado comigo, você vai perceber que às vezes ele é complicado com os outros também. Então, só isso já pode dar uma acalmada no seu coração e entender: o meu irmão é alguém que não está bem. O meu irmão é alguém que está precariamente na vida dele agora. O melhor dele não está podendo vir à luz. Né? Ele está sintonizado com a sua parte adoecida, com a sua parte pior. Então, a gente vai desenvolvendo o que os espíritos chamam de compaixão. Então, na compaixão, a gente pode olhar para aquela pessoa como um irmão em aprendizado que está adoecido, que não precisa de chicote, pelo contrário, ele precisa de compaixão, ele precisa de compreensão. Mas eu não vou me colocar ali para ser saco de pancada, não é isso. Eu vou me colocar ali junto para, na atmosfera da compreensão, oferecer meu melhor para ele. Né? A gente consegue oferecer nosso melhor para tantos amigos, por que não podemos oferecer o nosso melhor para um familiar? Né? Então, é a lei da cooperação. Isso é bonito a gente pensar. Nós estamos no regime da cooperação, embora a gente possa não perceber, mas os animais cooperam com a nossa sobrevivência, as plantas cooperam com a nossa sobrevivência, né? O ar, as estrelas, todos os planetas, todos colaboram para a nossa sobrevivência. E será que a gente não pode começar um trabalho de, na nossa casa também, colaborar pela sobrevivência uns dos outros, né? Sem esperar o retorno, a recompensa, mas fazer a nossa parte? Porque a espiritualidade conta com o nosso equilíbrio também, mesmo que seja pequenininho. Então, diante daquele que está desequilibrado, começar a pensar: se ele não é assim só comigo, essa questão é dele, e que eu estou junto nesse momento. Então, eu estou junto para agravar ou eu estou junto para colaborar, né? Então, se você não piorar, já é uma beleza. Se você colaborar, melhor ainda. Então, a gente precisa sair da atmosfera da queixa. Olha que bonito que Emmanuel está dizendo para a gente. A queixa desfigura a dignidade do trabalho e retarda-lhe a execução. É necessário cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, para que possamos conquistar a capacidade que vai estruturar a sublimação nos mais altos níveis. Então é assim,
se a gente vai cultivando a renúncia de gritar, a renúncia de bater, a renúncia de agredir, a renúncia de revidar, né? Se a gente consegue cultivar essas renúncias, desses desejos de reação que a gente tem, e aquietar nosso coração, aumentando a perspectiva. Olha, esse meu irmão está adoecido, então eu não vou agravar a doença dele, então eu vou usar outra estratégia. Então, se for demais para mim, então eu saio do ambiente de discussão, eu não colaboro com aquela complicação, né? Então, eu vou me afastando temporariamente até eu conseguir voltar e perguntar: meu irmão, o que você precisa? Estou percebendo que algo não está bem. O que você precisa? E assim, a gente vai fazendo aquilo que o Evangelho nos indica, que é a caridade moral. Saber silenciar é uma caridade moral. Descobrir o que o outro precisa é uma caridade melhor ainda, porque eu posso perceber no desequilíbrio do outro que ele precisa apenas de um olhar compassivo. Ele não precisa da nossa pena, ele só precisa da nossa compaixão. Compaixão é uma coisa mais ativa. É quando eu não vejo o outro como menor, ele é do meu tamanho, ele é meu irmão. Então, Emmanuel termina a página assim: para que possamos agir desta maneira, é imperioso nos suportar-nos como irmãos, aprendendo com Jesus, que nos tem tolerado infinitamente. Uma boa semana para todos nós e até o nosso próximo programa, queridos. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.